Você já reparou como o maior barulho da sua vida vem de dentro? Vivemos num mundo que nos ensina a falar, a mostrar, a anunciar cada mudança como se precisássemos de aprovação externa para validar nossos passos. Mas os antigos filósofos estoicos sabiam de algo que a maioria das pessoas ainda não descobriu. A verdadeira transformação acontece em silêncio. Marco Aurélio, imperador de Roma e filósofo estoico, escrevia suas reflexões mais profundas em um diário pessoal que nunca foi destinado à publicação. Ele não anunciava suas mudanças, ele simplesmente mudava. Sêneca, conselheiro de imperadores e um dos pensadores mais influentes de sua época, alertava constantemente sobre o perigo de viver para a plateia. E Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores mestres do estoicismo, ensinava que a liberdade verdadeira começa quando você para de buscar validação externa e começa a viver de acordo com seus próprios princípios. Esses três homens viveram em contextos completamente diferentes, mas compartilhavam uma compreensão profunda. Você não precisa anunciar que está mudando. Você só precisa mudar, não precisa justificar cada decisão. Você só precisa tomar decisões alinhadas com sua verdade. Não precisa convencer ninguém de que está evoluindo, você só precisa evoluir. Hoje vamos falar sobre 10 coisas que você precisa eliminar da sua vida em silêncio, sem avisos, sem drama, sem necessidade de aprovação. São hábitos invisíveis que drenam sua energia, roubam sua paz e te impedem de viver com clareza e propósito. E o mais importante, ninguém precisa saber que você está fazendo isso. Essa é uma revolução silenciosa, uma transformação que acontece nos bastidores da sua alma. Antes de começarmos, quero que você faça algo importante. Vá até os comentários agora e escreva: "Hoje começo a eliminar o que não me serve mais." Esse simples gesto é mais poderoso do que parece. Ao escrever essa frase, você está criando um compromisso público consigo mesmo, programando sua mente para a mudança. E se este vídeo está fazendo sentido para você, curte agora e compartilha com alguém que também está buscando paz interior. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque aqui a gente mergulha fundo na filosofia estoica aplicada à vida real. Vamos começar. Número 1. Elimine a necessidade de estar certo o tempo todo. Existe uma prisão invisível que aprisiona milhões de pessoas todos os dias. Não tem grades, não tem cadeado, mas está dentro de muita gente. A obsessão por ter razão. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez esse alguém seja você. Sempre pronto para argumentar, sempre com uma resposta na ponta da língua, sempre buscando provar um ponto, nem sempre por convicção, mas por impulso, como se o fato de estar certo garantisse algum tipo de segurança interior. Mas será que garante? A necessidade constante de estar certo pode até parecer força, mas na prática é só o ego gritando para não ser desmontado. Epicteto, que passou os primeiros anos de sua vida como escravo antes de se tornar um dos maiores filósofos do estoicismo, dizia algo fundamental: "É impossível aprender aquilo que você acha que já sabe." Pense na profundidade dessa frase. Quando você está mais preocupado em estar certo do que em aprender, você fecha as portas da escuta, da empatia, da humildade. Tem gente que prefere vencer uma discussão do que salvar uma relação. Prefere sair com a razão do que com a paz. Quantas vezes você entrou em uma briga desnecessária só para provar algo? Quantas vezes foi dormir de cabeça quente porque não conseguiu deixar para lá? Quantas vezes viu um diálogo virar um campo de batalha? Agora pensa, valeu a pena? A verdade é simples, mas difícil de engolir. Você não precisa vencer todas as conversas. Não precisa corrigir todos ao seu redor. Não precisa explicar cada detalhe da sua opinião como se estivesse sendo atacado.
Quando você elimina essa necessidade silenciosamente, sem avisos, sem anúncios, começa a experimentar algo raro: leveza. De repente, você começa a sorrir onde antes discutia, a ouvir mais, a falar menos, a entender que muitas das brigas que enfrentava eram, na verdade, inseguranças mal resolvidas. Marco Aurélio, imperador romano que governava um império inteiro e ainda assim encontrava tempo para refletir profundamente sobre a natureza humana, escreveu em suas meditações: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Esse poder começa quando você escolhe não responder a cada provocação, não entrar em cada disputa de egos, não buscar o prêmio imaginário de ganhar a discussão. O silêncio aqui não é covardia, é escolha. Escolher não responder a uma provocação. Escolher não entrar numa disputa de egos, escolher a paz mental em vez da satisfação momentânea de provar que você está certo. Mas claro, isso exige força, a força de olhar para dentro e admitir: eu estava reagindo, não refletindo, eu estava me protegendo, não conversando. É por isso que essa é a primeira coisa que você precisa eliminar em silêncio: a urgência de estar certo. Isso não significa se calar diante do que importa. Significa não se perder no que não tem valor. Significa entender que nem toda verdade precisa ser dita com dureza e que muitas vezes é melhor ser gentil do que ser exato. Sabe o que é mais poderoso? Você não precisa anunciar que mudou, só comece a agir diferente. Se antes você interrompia, agora ouça até o fim. Se antes você explicava demais, agora responda com calma. Se antes você precisava provar, agora apenas sorria e siga. Essa é a revolução silenciosa. Ninguém vê, mas você sente. Porque quando você abandona a obsessão de ter razão, a paz encontra espaço para morar dentro de você. Escreve nos comentários agora: eu escolho a paz, não a razão. Número 2. Elimine a comparação constante com os outros. Você acorda, pega o celular e em questão de minutos já viu alguém malhando às 5 da manhã, um casal se beijando em Paris, alguém dizendo que faturou 6 dígitos em um único lançamento. Tudo isso numa sequência infinita de stories, resinas cuidadosamente lapidadas. E sem perceber, você começa a se medir. Não fala nada, não comenta com ninguém, mas por dentro já bate aquela pergunta incômoda: eu estou ficando para trás? Mas deixa eu te perguntar: você está mesmo atrasado ou só está olhando demais para o lado? A comparação é uma das formas mais cruéis de sofrimento mental, porque ela parece inofensiva, mas rouba sua alegria em silêncio. Ninguém vê quando ela começa. Ninguém ouve o barulho que ela faz dentro de você. Mas ela está lá, minando sua autoconfiança, corroendo sua identidade, te fazendo esquecer do seu próprio caminho. Sêneca, que viveu em Roma durante um período de imensa desigualdade social e testemunhou de perto a inveja e a competição destrutiva entre as pessoas, escreveu algo poderoso: enquanto você se compara com os outros, você se esquece de viver sua própria vida. E é verdade. Cada vez que você se mede pela régua do outro, você diminui seu valor. Você se sabota. Você deixa de enxergar que o tempo da sua alma não precisa seguir o calendário de ninguém. Você pode até admirar alguém, pode se inspirar, mas se isso te faz se sentir menor, algo está errado. Você não precisa correr a corrida de ninguém. Você só precisa caminhar o seu caminho com verdade. Mas eu sei, é difícil, porque a comparação vem disfarçada de motivação. Vem com frases bonitas: se fulano conseguiu, você também consegue. Só que a realidade é que cada um está vivendo com um roteiro diferente, em um cenário diferente, com recursos internos diferentes. Imagine 2 árvores crescendo, uma no topo da montanha, outra num vale profundo.
Uma recebe sol o dia inteiro, a outra cresce na sombra. Uma cresce rápido, a outra devagar. Agora me diz, qual delas está atrasada? Nenhuma. Cada uma cresce no seu ritmo. Cada uma está certa no seu próprio contexto. Você também é assim. Por isso, uma das maiores atitudes de liberdade é eliminar em silêncio essa comparação diária, automática e venenosa. Não precisa avisar ninguém. Não precisa sair das redes sociais, a menos que queira. Só comece a fazer esse trabalho interno. Toda vez que sentir o gatilho da comparação, faça o oposto. Olhe para dentro. Ao ver alguém conquistando algo, pergunte: o que isso revela sobre o que eu quero? Ao sentir inveja, pergunte: o que está faltando na minha vida que eu preciso cuidar? Transforme a comparação em consciência. Transforme a inveja em ação. E, principalmente, pare de olhar só para os resultados dos outros. Você não viu os medos que eles enfrentaram, as dores que carregam, os sacrifícios que fizeram. Você não viu as partes que eles não postam. É por isso que essa eliminação precisa ser silenciosa, porque ninguém vai entender o quanto a comparação te desgasta por dentro. Só você sabe, só você sente, e só você pode quebrar esse ciclo. Você quer paz? Então comece a se aceitar como obra em progresso. Comece a olhar para si com mais ternura. Comece a cuidar da sua história como quem cuida de uma planta rara, com paciência, com atenção, com respeito pelo tempo. E toda vez que quiser se comparar, lembre disso. A grama do vizinho pode até ser mais verde, mas você não sabe quanto veneno ela já recebeu. Você não precisa vencer ninguém. Você precisa florescer à sua maneira, no seu tempo, com as suas raízes. Número 3. Elimine o hábito de justificar tudo o tempo todo. Quantas vezes você já se pegou explicando demais? Tentando convencer os outros de que não é uma má pessoa, de que teve boa intenção, de que não quis magoar, de que não é culpado. Vivemos em um mundo onde parece que você precisa estar sempre pronto para se defender, como se cada escolha tivesse que ser validada por alguém, como se sua existência exigisse um atestado de permissão constante. Mas deixa eu te perguntar, até quando você vai viver como se precisasse se explicar para o mundo inteiro? Explicar é humano, mas justificar compulsivamente é sinal de aprisionamento. É sinal de que você ainda tem medo de desagradar, de ser mal interpretado, de não ser aceito. Só que aqui vai uma verdade dura e libertadora. Você pode ser mal interpretado e mesmo assim continuar em paz. A maioria das pessoas está tão presa às próprias dores e julgamentos que muitas vezes nem escuta o que você está dizendo. Elas veem o que querem ver. Julgam com base no que carregam. E mesmo que você escreva um tratado de boas intenções, ainda assim vão entender o que quiserem. Sêneca, que foi conselheiro de um dos imperadores mais controversos da história romana e precisou navegar constantemente entre opiniões conflitantes, dizia: as ações falam, as palavras apenas tentam acompanhá-las. Você não precisa explicar tudo. Precisa agir com integridade, e quando age com integridade, a explicação se torna desnecessária, porque sua vida começa a falar por você. Seu silêncio vira uma linguagem, sua presença vira uma resposta. Vamos a um exemplo moderno. Você decide se afastar de um grupo de amigos que só te puxa para baixo, e imediatamente vem a ansiedade. O que eles vão pensar? Será que vão achar que eu me acho melhor? Então surge o impulso de mandar um texto enorme justificando cada detalhe da sua decisão. Mas e se você apenas fosse? E se você deixasse que sua paz explicasse por você? Essa é a coragem que poucos têm. Fazer mudanças sem precisar explicar cada passo. Porque quem se conhece não implora compreensão. Quem está firme por dentro não busca aprovação em toda esquina. Claro, há momentos em que uma boa conversa é necessária. Mas se você se sente obrigado a justificar tudo, o tempo, o humor, a ausência,
a escolha de não ir, de não fazer, de não querer, então talvez você esteja vivendo mais para os outros do que para si. Marco Aurélio escreveu: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Isso significa que você pode fazer o que precisa ser feito com amor, com respeito e em silêncio, sem precisar convencer todo mundo de que é uma boa pessoa. Isso também é maturidade. E quanto mais você pratica isso, mais percebe que as pessoas que realmente te entendem não exigem explicações. Elas sentem, elas respeitam, e as que não entendem, tudo bem, elas não precisam entender. Lembre-se, quem precisa justificar tudo está tentando sobreviver no tribunal invisível da opinião alheia. Você pode sair desse tribunal, você pode fechar essa audiência, você pode começar a viver de acordo com o seu eixo e não com as expectativas de plateias invisíveis. Faça isso em silêncio e veja sua paz crescer. Número 4. Elimine a busca constante por reconhecimento. Você já percebeu como às vezes fazemos as coisas esperando um obrigado, um elogio, um olhar de validação? Ajudamos alguém, damos nosso melhor, mostramos boa vontade e no fundo, ficamos esperando que reconheçam. E quando não reconhecem, vem o vazio, a frustração, aquela sensação amarga. Ninguém vê o que eu faço. Mas deixa eu te perguntar, você está fazendo para crescer ou para ser aplaudido? Essa é uma pergunta difícil de encarar porque mexe com o nosso ego. Todos nós queremos ser vistos, faz parte da natureza humana. O problema começa quando esse desejo se transforma em necessidade. Quando você precisa que alguém te elogie para se sentir válido. Quando você depende da aprovação externa para acreditar que fez a coisa certa. Quando seu esforço perde o brilho se ninguém reconhecer. Isso é uma prisão. E o mais perigoso é que ela é confortável, porque a validação é viciante. Mas sabe o que os estoicos diziam? Faz o bem e esquece. Essa frase aparentemente simples carrega uma sabedoria profunda. Significa, faça o que é certo, não o que é reconhecido. Faça o bem, porque ele constrói você por dentro, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda. Epicteto ensinava a seus alunos em uma escola modesta, longe dos palácios e da elite romana. Ele não buscava fama, ele buscava verdade, e dizia: se buscas reconhecimento, sempre serás escravo da opinião alheia. Imagine isso. Um jardineiro cuida de um jardim que ninguém visita. Ele acorda cedo, rega as plantas, poda com paciência, limpa as folhas secas dia após dia, sem plateia, sem elogios, sem holofotes. Alguém poderia dizer, mas por quê? Qual o sentido? O jardineiro responderia, o sentido está no cuidado, não no aplauso. Você também pode ser esse jardineiro, pode começar a cuidar da sua vida com mais verdade e menos expectativa. Pode amar sem esperar retorno. Pode trabalhar com excelência mesmo que ninguém veja. Pode fazer o certo porque é o certo. Claro, o reconhecimento é bom, é humano, mas quando ele se torna condição, ele te torna refém. Você já viu crianças pequenas fazendo algo e olhando imediatamente para os pais esperando aprovação? Olha o que eu fiz. Muitos adultos continuam vivendo assim, só que trocam os pais por chefes, amigos, seguidores. Olha o que eu conquistei, viu o que eu postei, percebeu que eu mudei? Mas deixa eu te contar uma coisa que liberta. O que realmente importa é quem você se torna, não quem reconhece. O crescimento real é silencioso. A força interior não precisa de plateia. E a paz verdadeira nasce quando você aprende a fazer o bem e seguir em frente, sem cobrança, sem drama, sem cartaz. Comece a observar seus impulsos. Você quer mostrar ou realizar? Quer aplausos ou evolução? Quer ser elogiado ou quer ser livre?
Quanto mais você se apega à necessidade de ser reconhecido, mais frágil se torna, porque sua felicidade dependerá dos outros. E isso é o oposto da liberdade. Então faça diferente. Elimine esse apego devagar, em silêncio, sem precisar contar para ninguém. Trabalhe por amor à construção, ajude por amor ao outro, cresça por amor à sua essência e deixe que o silêncio cuide do resto. Lembre-se, a flor não grita para ser notada, ela simplesmente floresce, e isso basta. Número 5. Elimine a necessidade de ter controle sobre tudo. Você tenta prever, controlar, planejar cada detalhe. Tem medo do imprevisto, medo do caos, medo de perder o controle. Então você se antecipa, se estressa, se consome. Mas a pergunta é, você realmente tem esse controle ou só está se iludindo? A verdade é dura. A vida não obedece nossos planos. Você pode fazer tudo certo e ainda assim dar errado. Pode se prevenir de 1000 formas e ainda assim ser surpreendido. Pode segurar firme e mesmo assim ver algo escapar pelas mãos. E isso não é um fracasso. É só a natureza da existência. A necessidade de controle é uma das maiores fontes de ansiedade que existem. E o mais cruel é que ela não entrega o que promete. Você tenta controlar para ter paz e acaba em guerra interna. Você tenta controlar para se proteger e termina mais vulnerável. Sabe o que os estoicos aprenderam observando o mundo, os ventos, as guerras, os ciclos da vida? Você não controla os eventos. Você só controla a forma como responde a eles. Epicteto escreveu algo que se tornou o pilar do pensamento estoico. Algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. Simples assim. E, no entanto, esquecemos disso todos os dias. Tentamos controlar o que o outro vai pensar, o que o outro vai sentir, o que vai acontecer amanhã, mês que vem, ano que vem. Mas isso não está nas nossas mãos. O que está? Seu comportamento, sua escolha, sua reação. Você não controla o trânsito, mas controla se vai xingar ou colocar uma música boa. Você não controla o humor das pessoas, mas controla o quanto vai se afetar por ele. Você não controla o passado, mas pode escolher o que vai fazer com ele agora. Quando você elimina em silêncio essa compulsão pelo controle, começa a respirar de novo, começa a viver com mais leveza. Começa a entender que a vida é muito mais sobre navegar do que sobre prever. Imagine um velejador. Ele não controla os ventos, não decide se haverá tempestade ou calmaria, mas controla as velas, os cabos, a direção do leme. Assim é você. O mar é a vida. Seu leme é sua mente. E sabe o que acontece quando você solta o controle? Você começa a confiar. Confia na sua preparação, confia na sua adaptação. Confia que, mesmo que o plano mude, você saberá como agir. Não é sobre se tornar passivo, é sobre aprender a dançar com a realidade. A pessoa que tenta controlar tudo vive tensa, frustrada, desconfiada e perde o que a vida tem de mais bonito, o inesperado. Quantas coisas lindas já aconteceram sem aviso. Quantos encontros, mudanças, aprendizados surgiram quando tudo parecia incerto. Quando você solta o controle, você abre espaço para o novo, para o mistério, para o fluxo. E o mais importante, você começa a cuidar da única coisa que realmente pode controlar, você mesmo. Então, a partir de hoje, pratique isso em silêncio. Solte, solte o que não depende de você. Solte a rigidez de querer que tudo saia do seu jeito. Solte a mania de prever cada passo. E toda vez que sentir ansiedade, faça essa pergunta: eu posso controlar isso ou só estou tentando me proteger do medo? Essa pergunta te devolve o poder real. O poder de escolher, de confiar, de agir com serenidade, mesmo no meio da tempestade. Lembre-se, quem tenta controlar tudo perde a si mesmo. Quem solta o controle encontra paz. Número 6. Elimine o impulso de opinar sobre tudo.
Você abre as redes sociais, vê algo com o qual discorda e sente o impulso. O dedo coça, a mente se arma. Você quer comentar, quer corrigir, quer mostrar o erro, ou pelo menos deixar claro que você pensa diferente. E não é só online. É em casa, no trabalho, nos grupos de WhatsApp, alguém compartilha uma escolha e você já quer dizer o que faria no lugar dela. Alguém comenta um problema e você já tem uma solução pronta, mesmo que ninguém tenha pedido. Mas deixa eu te perguntar uma coisa sincera. De onde vem essa urgência de dar opinião? Muitas vezes vem do ego disfarçado de ajuda. Outras vezes vem da carência de mostrar que estamos certos, informados, conscientes acima da média. E aí, sem perceber, nos tornamos juízes da vida alheia. Opinião sobre o corpo do outro, sobre como cria os filhos, sobre como fala, se veste, escolhe, ama. Opinião sobre a política, a espiritualidade, a rotina dos outros. Opinião sobre tudo. Mas há um ponto que os estoicos entendiam com clareza. Nem tudo precisa do seu comentário. Nem tudo é da sua conta. Sêneca escreveu: é melhor guardar o julgamento quando não se conhece o todo. E o que a gente mais vê hoje são julgamentos baseados em migalhas, opiniões formadas por manchetes, diagnósticos emocionais feitos por observações superficiais. O impulso de opinar sobre tudo é barulhento, mas a sabedoria é silenciosa. Tem uma paz profunda em aprender a observar sem intervir, em ouvir sem interromper, em aceitar que o outro tem o direito de viver como quiser. E que você não precisa ajustar o mundo para se sentir bem. Você pode simplesmente não dizer nada. Você pode escolher o silêncio. E sabe o que é mágico? Ninguém espera isso. Vivemos num tempo em que todo mundo fala, grita, comenta, opina. Ser aquele que silencia é revolucionário. E não é silêncio por omissão, é por sabedoria. É a consciência de que, às vezes, a melhor forma de ajudar alguém é deixar que ele viva a própria experiência. É entender que dar opinião, sem ser chamado, é como entrar numa casa sem bater. Você não precisa corrigir todo mundo. Não precisa explicar seu ponto de vista o tempo todo. Não precisa transformar cada conversa numa arena de ideias. Você pode apenas ouvir. Pode apenas estar presente. Pode praticar o autocontrole mais raro de todos. A humildade de ficar em silêncio quando se tem muito a dizer. E quando a vontade de comentar vier, pergunte: isso vai acrescentar algo real ou estou apenas alimentando meu ego? Fui chamado a contribuir ou estou tentando me impor? Perguntas simples, mas que economizam conflitos, desgastes, afastamentos. Comece a eliminar esse hábito em silêncio. Não precisa avisar que está mais calado. Só fale menos, observe mais e perceba como o mundo interior se expande quando a boca se fecha. Tem um poder enorme em ser aquele que não reage ao impulso, aquele que não entra em todas as discussões, aquele que escolhe onde gasta sua energia. Porque no fim das contas, a opinião que mais vale é aquela que você dá a si mesmo, no espelho, em silêncio. Escreve nos comentários: eu escolho o silêncio sábio. Número 7. Elimine o rancor que você alimenta em silêncio. Você pode estar sorrindo por fora, mas por dentro ainda está preso naquela mágoa antiga. Um olhar atravessado, uma traição, uma palavra que feriu, uma ausência que doeu. E mesmo que o tempo tenha passado, tem algo aí dentro que você ainda carrega. Calado, tenso, escondido. Deixa eu te perguntar, quantas vezes por dia você revive algo que já devia ter ido embora? O rancor é um veneno que você toma esperando que o outro sofra, mas só você sofre, só você perde noites de sono, só você sente o peso. E aqui vem a parte mais dura. Às vezes a pessoa que te feriu nem se lembra mais do que fez, seguiu a vida, está em outra, e você ainda está lá, preso numa dor que virou prisão. Marco Aurélio, que governou um império e viu traição, inveja e ingratidão de perto, escreveu:
O que te fere não é o que acontece, mas o que você escolhe carregar. A mágoa tem esse poder. Ela se infiltra, fica pequena, mas constante, um ruído de fundo, e vai te deixando mais duro, mais desconfiado, mais reativo, até o dia em que você não consegue mais sentir alegria de verdade, porque sempre tem uma sombra, um fantasma emocional. Você quer paz? Então precisa tomar uma decisão silenciosa. Parar de alimentar esse rancor. Isso não significa esquecer, não significa dizer que o que fizeram com você foi certo. Não significa fingir que não doeu. Significa libertar a si mesmo da obrigação de carregar essa dor todos os dias. Perdoar em silêncio é um dos atos mais nobres e poderosos que você pode praticar. Não precisa mandar mensagem, não precisa procurar a pessoa, não precisa fazer um post sobre perdão. Só sente com você mesmo e diga: eu me liberto dessa prisão. Não por eles, por mim. Porque enquanto você alimenta esse rancor, ele consome espaço dentro de você. Espaço que poderia estar sendo usado para viver, amar, crescer, criar, descansar. O rancor é como uma mochila cheia de pedras. Você até se acostuma a andar com ela, mas está sempre cansado, sempre irritado, sempre no limite. Soltar essa mochila em silêncio é uma escolha diária. Você vai sentir vontade de pegar de volta, vai lembrar do que aconteceu, vai querer se justificar, mas aos poucos vai perceber: eu posso lembrar sem reviver, eu posso reconhecer o que sofri sem carregar mais essa dor. Essa é uma paz que ninguém pode te dar, só você pode conquistá-la. E toda vez que a mágoa bater, olhe para si com compaixão e repita: hoje eu escolho não me ferir 2 vezes. Hoje eu me escolho. Isso é grandeza, isso é coragem, isso é liberdade. Lembre-se, quem te feriu talvez nunca peça perdão. Mas você pode se perdoar por ter carregado tanto por tanto tempo. E quando você soltar isso, o mundo volta a caber dentro do peito. Número 8. Elimine o medo de desapontar os outros. Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Quantas vezes aceitou convites, demandas, tarefas por medo de desapontar alguém? Quantas vezes você se sobrecarregou para manter uma imagem de boa pessoa, sempre disponível, que nunca nega ajuda? O medo de desapontar é um dos maiores ladrões de paz que existem. Ele te transforma numa marionete das expectativas alheias, te faz encolher para caber em moldes que não são seus, te força a sorrir quando tudo dentro de você quer dizer basta. Mas deixa eu te perguntar com carinho e firmeza: até quando você vai colocar os sentimentos dos outros acima da sua verdade? Sêneca dizia: quem vive para agradar os outros se condena a nunca viver para si. E essa condenação acontece em silêncio. Você vai perdendo pedaços de si mesmo para manter os outros confortáveis. Vai dizendo sim com a boca e não com o coração. Vai adoecendo por dentro para manter uma aparência de leveza por fora. Mas chega uma hora em que o corpo cobra, a alma reclama, a energia desaparece, a vida começa a pesar. E sabe por quê? Porque você está tentando carregar o mundo quando mal consegue se sustentar de pé. Você não foi feito para agradar todo mundo. Você não está aqui para suprir as expectativas de todos. Você não é responsável pela felicidade de ninguém além da sua. E não, isso não é egoísmo, é maturidade emocional. Você pode ser gentil e ainda assim colocar limites. Você pode ser generoso e ainda assim dizer, não posso agora. Você pode ser empático e ainda assim escolher a si mesmo em primeiro lugar. Mas isso exige algo raro, coragem para desapontar. Porque sim, algumas pessoas vão se frustrar. Vão achar que você mudou, que está distante, que está estranho. Mas sabe o que está realmente acontecendo? Você está aprendendo a viver com integridade. E viver com integridade é saber que algumas portas se fecham quando você decide se respeitar. Mas a paz que nasce disso,
vale todas as portas. Comece a eliminar esse medo em silêncio. Não precisa justificar suas escolhas para todo mundo. Não precisa se explicar sempre que disser não. Só seja firme, suave, claro, honesto. Se alguém se afasta porque você colocou limites, essa pessoa nunca esteve realmente ao seu lado. E quem te ama de verdade vai aprender a respeitar seu espaço, mesmo que no começo não entenda. Você não está aqui para ser herói de ninguém. Está aqui para ser inteiro consigo mesmo. Então, da próxima vez que sentir medo de desapontar alguém, respire fundo, feche os olhos e lembre: quem se desaponta com a sua verdade não merece a sua mentira. Fale menos, explique menos, justifique menos. Escolha você em silêncio. E então, a paz que você procura lá fora começa a crescer dentro. Porque quem escolhe a si mesmo com respeito nunca perde, só se encontra. Número 9. Elimine a culpa por ser quem você é. Desde cedo nos ensinam que há jeitos certos de ser, certos comportamentos, certos tons de voz, certos modos de sentir e existir. E se você for um pouco mais sensível, intenso, curioso, sonhador, silencioso, ou fora do padrão, já começa a se sentir fora do lugar. Aos poucos, você aprende a se podar, a esconder o que sente demais, a segurar o que pensa, a se adaptar para caber. E claro, você até consegue algum reconhecimento por isso. Mas junto com ele vem o custo, a culpa silenciosa de não estar sendo você de verdade. Essa culpa é sutil, mas poderosa. É ela que faz você se desculpar antes mesmo de falar, que te impede de dizer não quando precisa, que te coloca num personagem onde sua essência nunca tem espaço de verdade. E sabe o que é mais cruel? É que no fundo, você começa a acreditar que está mesmo errado, que há algo em você que precisa ser consertado, que se você mostrasse tudo o que sente, tudo o que pensa, ninguém ficaria, ninguém entenderia. Mas me diga uma coisa, com sinceridade, até quando você vai carregar esse peso? Você não precisa ser o filho ideal, o parceiro perfeito, o profissional exemplar, o amigo sempre disponível. Você só precisa ser verdadeiro com aquilo que pulsa dentro de você. Isso inclui falhas, dias nublados, fases de dúvida, limites que precisam ser colocados. Os estoicos não acreditavam em perfeição. Acreditavam em virtude, não como uma máscara de moralidade, mas como um compromisso com a própria essência. Viver de forma íntegra, coerente e presente, isso sim é viver com virtude. Sêneca dizia: quem tem vergonha de si ainda não se conhece de verdade. E essa frase diz muito. Porque quanto mais você se conhece, mais percebe que não precisa se desculpar por ser quem é. Não precisa se moldar ao gosto dos outros. Não precisa caber em nenhum rótulo. Você tem luz e sombra. Tem dons e vícios, tem acertos e tropeços, e tudo isso compõe você. Eliminar essa culpa não é algo que se faz da noite para o dia, é um processo. Começa em silêncio, quando você deixa de se julgar por cada emoção, quando para de se cobrar por não agradar a todos. Quando começa a olhar no espelho e em vez de pensar, eu devia ser diferente, você pensa, estou aprendendo a ser mais eu. Você não precisa anunciar sua libertação, só precisa vivê-la, recusar um convite sem culpa, escolher um caminho diferente sem precisar explicar, dizer o que sente sem se desculpar pela intensidade. Quanto mais você faz isso, mais leveza você sente, mais honestidade, mais espaço para respirar. Então, você para de negociar com a sua verdade. Você para de pedir licença para existir. Você começa finalmente a ocupar o seu lugar no mundo do seu jeito, com sua voz, com sua história. Número 10. Elimine o hábito de viver para os outros. Tem gente que passa a vida inteira tentando ser tudo para todo mundo e, no fim, não consegue ser nada para si. Desde cedo nos ensinam a agradar, a corresponder, a fazer bonito. Dizem que é importante ser bom filho, bom amigo,
bom profissional. Só esquecem de nos dizer o mais importante, que se você não for verdadeiro com você mesmo, nada disso adianta. Viver para os outros é uma armadilha silenciosa. No começo, parece que está tudo bem. Você agrada, recebe elogios, é visto como alguém legal, prestativo, querido. Mas com o tempo, você começa a se sentir cansado sem saber por quê. Começa a perder o brilho. Começa a ter raiva de dizer sim, mas não consegue dizer não. E quando se dá conta, está vivendo mais no desejo dos outros do que nos seus próprios. Você já se pegou fazendo algo só porque esperam de você? Mantendo uma relação que já não faz sentido, mas que daria muita explicação se acabasse? Ou indo por um caminho que nem é seu, só para não desapontar seus pais, seu chefe, seus amigos? Pois é, a maioria das pessoas vive assim, e poucas têm coragem de mudar. Marco Aurélio escreveu: "A vida é longa o bastante se soubermos usá-la bem." Mas como usar bem uma vida que você não sente como sua? A libertação começa quando você entende que não precisa dar satisfação a todo instante, que não deve nada a quem só quer te manter preso em um molde, que viver tentando ser tudo para os outros é uma forma sofisticada de se abandonar. Não é sobre se isolar, não é sobre ser egoísta. É sobre colocar limites e parar de pedir desculpas por ser você. É sobre entender que você tem o direito de mudar, de repensar, de escolher outros rumos. E que isso não te faz ingrato, frio ou rebelde. Isso te faz real. Você não precisa gritar que está se afastando. Não precisa postar uma frase de nova fase nas redes sociais. Só precisa, em silêncio, começar a se respeitar mais. A dizer, isso não é para mim, sem culpa. A parar de se moldar ao gosto dos outros, como se sua existência fosse uma campanha de marketing. Quem vive para ser aceito por todos morre sem saber quem é. E quem tem coragem de ser inteiro talvez perca alguns aplausos, mas ganha algo raro: integridade, coerência, paz. Então pare de viver como se estivesse no palco, interpretando o personagem que esperam de você. A vida real acontece nos bastidores. É ali que você precisa começar a se reencontrar. Faça por você, viva por você. E se alguém se incomodar com a sua liberdade, o problema nunca foi você. Foi o controle que esperavam ter sobre você. Chegamos ao fim. E agora quero recapitular as 10 coisas que você deve eliminar em silêncio para encontrar paz. 1. A necessidade de estar certo o tempo todo. 2. A comparação constante com os outros. 3. O hábito de justificar tudo o tempo todo. 4. A busca constante por reconhecimento. 5. A necessidade de ter controle sobre tudo. 6. O impulso de opinar sobre tudo. 7. O rancor que você alimenta em silêncio. 8. O medo de desapontar os outros. 9. A culpa por ser quem você é. 10. O hábito de viver para os outros. Essas 10 eliminações não exigem anúncios, não exigem drama, não exigem aprovação, exigem apenas coragem. A coragem de olhar para dentro e reconhecer que está na hora de mudar. A coragem de fazer diferente, mesmo quando ninguém está vendo. A coragem de construir uma vida verdadeira, em silêncio, com integridade. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto viveram em épocas de guerras, intrigas políticas, traições e incertezas. E mesmo assim, encontraram paz. Não porque o mundo ao redor estava em ordem, mas porque decidiram colocar ordem dentro de si mesmos. Eles entenderam que a paz não é um destino, é uma prática diária, é uma escolha silenciosa. Você não precisa mudar o mundo inteiro. Você só precisa mudar a si mesmo, e quando você muda, o mundo ao seu redor se reorganiza. As pessoas certas aparecem, as oportunidades se alinham, a clareza retorna. Se este vídeo fez sentido para você, vai nos comentários agora e escreve: eu escolho a paz em silêncio. Curte esse vídeo,
Compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque aqui a gente não faz autoajuda rasa. Aqui a gente mergulha fundo nos ensinamentos históricos aplicados à vida real. Até o próximo. Permaneça estoico e permaneça construindo.